policial assedia mulher negra no tribunal até que ela se levanta e revela que é uma agente do FBI. Até onde alguém pode ir quando acredita que é intocável? Em um tribunal tranquilo, um policial poderoso usa sua autoridade para assediar uma mulher negra, certo de que ela é apenas mais um rosto na multidão. Mas quando a tensão aumenta e a sala do tribunal prende a respiração, ela se levanta e revela uma verdade que ninguém esperava, virando o julgamento inteiro de cabeça para baixo. O que se desenrola a seguir é um choque de poder, justiça e karma. Fique comigo, pois essa história está prestes a dar uma guinada que você não vai acreditar. O sol da manhã brilhava na fachada imponente do Tribunal do Condado de Richmond, com suas colunas lançando longas sombras sobre os degraus abaixo. O ar estava fresco, mas havia uma corrente de tensão na multidão que se reunia do lado de fora, com advogados segurando os grossos arquivos de casos, famílias murmurando nervosamente e policiais posicionados na entrada, examinando os rostos de todos que entravam. Maya Collins se aproximou do tribunal com um passo calmo, seus saltos pretos polidos fazendo um leve clique no concreto. Seu terno azul marinho sob medida abraçava sua estrutura atlética, exalando uma confiança tranquila. Uma elegante bolsa de couro preto estava pendurada em seu ombro, contendo arquivos cuidadosamente organizados e algo muito mais importante, suas credenciais do FBI. Apesar de sua aparência tranquila, seus olhos castanhos afiados examinavam os arredores com a precisão de alguém treinado para observar cada detalhe. Essa não era apenas mais uma aparição no tribunal para ela. Era parte de uma operação em andamento. E hoje, ela precisava permanecer invisível. Mas seu anonimato não duraria muito tempo. Ao chegar ao posto de controle de segurança, Maya se deparou com uma fila de detectores de metal e um punhado de policiais uniformizados que direcionavam o fluxo constante de pessoas. A maioria dos policiais parecia indiferente. Seus movimentos eram robóticos depois de inúmeros turnos, com exceção de um policial, Tyler Green, que estava no centro do posto de controle, com sua estrutura alta e larga, preenchendo o espaço como se fosse seu domínio pessoal. Seu uniforme bem passado pouco fazia para suavizar os ângulos duros de seu rosto ou a nitidez de seus olhos azuis pálidos. Ele tinha o ar de um homem que desfrutava do poder que sua posição lhe proporcionava, talvez até demais. Maya entrou na fila com uma expressão neutra ao se aproximar do posto de controle. Ela colocou sua mala na esteira e esperou que ela passasse pelo scanner. Senhora! A voz de Green cortou o zumbido baixo da conversa, afiada e autoritária. Afaste-se. Maya piscou. Seu rosto não revelava nada. Há algum problema, senhor policial? Os olhos de Green se estreitaram, com um sorriso de um lado da boca. Essa sua bolsa parece um pouco pesada demais para uma visita rápida. O que tem dentro dela? Maya manteve a calma, a voz firme. Apenas documentos para uma audiência? Tudo está preparado para a inspeção. Green cruzou os braços e seu sorriso se alargou. Documentos, hein? Se importa se eu der uma olhada mais de perto? Antes que ela pudesse responder, ele fez um gesto para que outro policial parasse a esteira rolante. Maya sentiu uma pontada de incômodo, mas deixou isso de lado. Ela já havia se deparado com homens como Green antes, oficiais que se esforçavam para exercer controle de forma desnecessária. Esse não era seu primeiro teste de paciência e não seria o último. Vá em frente, disse Maya, afastando-se para lhe dar espaço. Green remexeu em sua bolsa com movimentos exagerados, retirando pastas e itens pessoais como se estivesse procurando por contrabando. Algumas pessoas na fila olharam de relance, curiosas com a agitação, enquanto outras evitaram contato visual. Maya permaneceu imóvel, com as mãos cruzadas à sua frente. Sua expressão era ilegível. Advogado importante, não é? Disse Green, segurando uma pasta rotulada como confidencial do FBI. Seu tom era de zombaria. Ou só está tentando parecer o cara? Os olhos de Maya encontraram os dele, frios e inabaláveis. Essa pasta é confidencial. Eu agradeceria se você a manuseasse com cuidado. Confidencial, não é? Green deu uma risadinha, ignorando o pedido dela enquanto abria a pasta e folheava os documentos. O que exatamente está escondendo, senhora? Naquele momento, os murmúrios ao redor deles ficaram mais altos. Algumas pessoas sussurraram, olhando nervosamente para o flagrante desrespeito de Green ao protocolo. Um policial que estava por perto hesitou, com a mão se mexendo ao lado do corpo, como se quisesse intervir, mas não ousasse contrariar Green. Maya respirou lentamente, mantendo a voz nivelada. Oficial,
Se já terminou sua inspeção, gostaria de prosseguir. Tenho uma audiência para comparecer. Green fechou a pasta e a jogou de volta na bolsa sem cuidado. Não tão rápido. Seu tom estava mais agudo agora, com uma pitada de frustração. Ele colocou a mão na bolsa dela novamente e retirou uma carteira de couro preto elegante. Ele a abriu, revelando um crachá dourado incrustado em esmalte azul com as palavras Federal Bureau of Investigation gravadas em letras grandes. O sorriso em seu rosto vacilou por uma fração de segundo, antes de voltar com uma bravata forçada. Belo acessório. Onde você pegou isso? Em um mercado de pulgas? A tensão na sala aumentou. Os dedos de Maya se contorceram ao lado do corpo, mas ela permaneceu calma. Sua voz ficou baixa e firme. Esse distintivo é verdadeiro, policial Green, e a menos que queira agravar ainda mais a situação, sugiro que me deixe passar. O maxilar de Green se contraiu. Seus olhos examinaram o rosto dela, como se estivessem procurando uma brecha em sua compostura. Quando não encontrou nenhuma, ele zombou e jogou a carteira de volta na bolsa dela. Tudo bem, disse ele afastando-se, mas não pense que você está acima da lei só porque tem um distintivo brilhante. Maya não respondeu. Ela ajustou a bolsa, com movimentos deliberados, e passou pelo posto de controle sem dizer uma palavra. Os Whispers atrás dela a seguiram pelas escadas até a sala do tribunal. Ao entrar na sala de audiências, Maya se permitiu exalar um pouco. Ela havia mantido a compostura, mas o encontro havia deixado um gosto amargo em sua boca. Homens como Green não eram apenas incômodos. Eles eram parte do problema, um sintoma de uma questão maior que ela estava aqui para confrontar. Mal sabia Green que suas ações tinham acabado de consolidar seu papel em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Por enquanto, Maya iria esperar. Seu momento estava chegando, e quando ele chegasse, seria Green quem estaria sendo julgado. Maya entrou na sala do tribunal, a porta se fechando suavemente atrás dela, mas o som parecia ecoar em sua mente. A sala do tribunal era modesta, com bancos de madeira polida dispostos em fileiras organizadas. O leve cheiro de verniz pairava no ar, misturando-se com o zumbido baixo de conversas sussurradas. Na frente, uma grande mesa de mogno era o símbolo da justiça, ladeada pelas bandeiras dos Estados Unidos e do estado da Geórgia. Ela examinou a sala rapidamente, seu olhar percorrendo os rostos dos advogados, dos demandantes e dos espectadores. A maioria estava absorta em seus próprios assuntos, mas algumas cabeças se viraram quando ela entrou, com os olhos fixos nela por um momento a mais. Isso não era incomum. Maya estava acostumada a se destacar. Sua postura, sua confiança e, sim, a cor de sua pele, muitas vezes chamavam a atenção em espaços onde o poder era muito forte. Sentando-se no fundo da sala, Maya colocou sua bolsa cuidadosamente ao seu lado. Ela não estava aqui para chamar a atenção, ainda não. Por enquanto, ela precisava se misturar ao fundo e observar. Esse tribunal, como tantos outros, tinha seu próprio ritmo, suas próprias regras não ditas. Ela sabia que não deveria perturbar isso, pelo menos até o momento certo. Na frente, a juíza Carolyn Spencer presidia a sala de audiências com uma autoridade calma. Seus cabelos prateados estavam presos em um coque apertado, e seus óculos de aro de arame estavam empoleirados na ponte do nariz enquanto ela lia uma pilha de papéis. Embora a juíza Spencer fosse conhecida por sua imparcialidade, Maya também sabia que a mulher tinha uma abordagem sem sentido em relação ao decoro do tribunal. Interrupções, por mais justificadas que fossem, não seriam toleradas. Maya olhou para a mesa do reclamante, onde um homem de meia-idade em um terno cinza barato mexia em suas anotações. Ele parecia nervoso, com os dedos batendo em um ritmo irregular na mesa enquanto olhava para o conselho oponente. Na mesa de defesa estava sentado um homem de 40 e poucos anos, com um terno sob medida e um sorriso confiante que exalava privilégio. Ele se recostou em sua cadeira como se fosse o dono da sala, ocasionalmente sussurrando para sua advogada, uma mulher de 50 anos com olhos atentos. Maya havia revisado seus arquivos antes de vir para cá. O autor da ação, Sr. Robert Ellis, era um delator, ex-funcionário de uma empresa de construção civil, que alegava corrupção e fraude na concessão de contratos com o governo. A defesa, representada pelo CEO da empresa, Derek Henning, havia usado todos os truques possíveis para desacreditar Ellis. Eles usaram sua influência para manchar sua reputação e arrastar o caso, na esperança de esgotá-lo até a submissão.
Esse não era um caso civil comum. Era um fio de uma teia muito maior de corrupção que Maya e sua equipe vinham desvendando há meses. Ela estava aqui não apenas para apoiar Alice, mas também para testemunhar, se necessário, sobre suas descobertas. E por obra do destino, ela tinha outro assunto a tratar neste mesmo tribunal. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som da porta se abrindo. Ela não precisou se virar para saber quem havia entrado. O murmúrio baixo de vozes era suficiente. O policial Green a havia seguido. Ela podia sentir a presença dele como uma nuvem de tempestade se formando atrás dela. Maya resistiu ao impulso de olhar para trás, sabendo que isso só o encorajaria. Em vez disso, ela se concentrou nos procedimentos quando o juiz Spencer chamou o tribunal à ordem. Quando a primeira testemunha foi chamada para depor, Maya pegou um caderno e começou a fazer anotações. O testemunho era previsível, detalhes técnicos sobre contratos e irregularidades que mostravam um quadro claro de má conduta corporativa. Mas, por mais convincentes que fossem as provas, estava claro que a defesa estava preparada para turvar as águas. O interrogatório de seu advogado foi implacável, distorcendo as palavras da testemunha e plantando sementes de dúvida na mente do júri. A caneta de Maya se movia com firmeza pela página, com os pensamentos concentrados. Mas, pelo canto do olho, ela percebeu um movimento. Green havia se sentado perto da porta, com a postura relaxada, mas com os olhos fixos nela. Ela não recuou, não o reconheceu, mas podia sentir o peso de seu olhar. Ele não estava aqui para proteger o tribunal ou reforçar a segurança. Ele estava aqui por ela. Os minutos foram passando, e a tensão na sala parecia aumentar. Maya manteve o foco na caverna, mas a presença de Green corroía as bordas de sua concentração. Sua arrogância, seu desrespeito flagrante, era um lembrete de por que ela fazia esse trabalho, por que havia escolhido esse caminho. Pessoas como ele prosperavam em sistemas que lhes permitiam exercer um poder sem controle. Hoje, ela lembraria a ele e a todos os demais presentes nesta sala que esse poder tinha limites. Durante um breve intervalo, a sala do tribunal se esvaziou, deixando apenas algumas pessoas para trás. Maya permaneceu sentada, revisando suas anotações, enquanto Green se aproximava, suas botas ecoavam no piso de madeira, cada passo deliberado, calculado. Ele parou a poucos metros dela, com as mãos apoiadas no cinto. "Ainda está aqui, hein?", disse ele, com a voz carregada de condescendência. "Achei que você teria dúvidas sobre ficar por aqui." Maya ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar dele. Sua expressão era calma, ilegível. "Precisa de alguma coisa, policial?" Green sorriu, inclinando-se ligeiramente. "Estou apenas fazendo meu trabalho, certificando-me de que tudo está em ordem. Sabe, é engraçado. Pessoas como você sempre parecem pensar que estão acima das regras." Maya pousou a caneta e cruzou as mãos no colo. Sua voz estava firme, mas agora tinha um toque especial. "E o que exatamente você quer dizer com pessoas como eu?" O policial Green deu de ombros, fingindo inocência. "Você sabe o que quero dizer. Você entra aqui exibindo credenciais falsas, agindo como se fosse o dono do lugar. Já vi seu tipo antes." O olhar de Maya não se desviou. "Você está pisando em gelo muito fino, policial. Eu o aconselharia a pensar com cuidado antes de dizer qualquer outra coisa." Green deu uma risadinha, balançando a cabeça. "Isso é uma ameaça?" "Não", disse Maya, seu tom gelado. "É um aviso." Por um momento, a sala pareceu prender a respiração. Green a encarou. Seu sorriso vacilou um pouco. Mas antes que ele pudesse responder, as portas da sala de audiência se abriram e o escrivão anunciou o fim do intervalo. Maya Rose levantou-se de sua cadeira, ajeitando o paletó. Ela não poupou Green de outro olhar ao passar por ele e voltar ao seu lugar. O jogo havia começado, e Green não tinha ideia de como estava sendo derrotado. A sala do tribunal estava novamente animada, com o zumbido das vozes, enquanto as pessoas voltavam do intervalo. O toque agudo da gaveta do juiz Spencer interrompeu o barulho e todos se acomodaram em seus lugares. Maya ajustou o blazer e cruzou as pernas, com o bloco de anotações apoiado no colo. O encontro com o policial Green ainda permanecia em sua mente, mas ela se concentrou no caso em questão, enquanto o advogado do autor, um jovem chamado Daniel Reis, chamava sua próxima testemunha. Maya notou uma mudança sutil na sala do tribunal. A equipe de defesa trocou sussurros abafados. Sua linguagem corporal ficou rígida. Maya sabia que aquele momento era crítico.
Hayes estava chamando Evan Matthews, um ex-empreiteiro que havia trabalhado de perto com a empresa de Derek Hanning. Matthews era a testemunha-chave, a pessoa que poderia confirmar as alegações de corrupção. Mas Maya também sabia que a defesa faria tudo o que estivesse ao seu alcance para desacreditá-lo. Matthews depôs, com o nervosismo aparente na forma como ajustava a gravata e evitava contato visual. Ele era um homem despretensioso, na faixa dos 30 anos, com olheiras e uma postura ligeiramente curvada. Os anos de trabalho em um setor repleto de concorrência acirrada e acordos de bastidores haviam cobrado seu preço. Hayes começou seu interrogatório de forma gentil, facilitando o depoimento de Matthews. Sr. Matthews, você pode confirmar que foi empregado da Handland Construction entre 2018 e 2022? Sim, disse Matthew, com a voz firme, mas calma. Trabalhei como gerente de projeto. E durante o período em que esteve lá, você testemunhou alguma irregularidade na concessão de contratos governamentais? Matthews hesitou, olhando para a mesa de defesa. Hanning se recostou na cadeira, com uma expressão de indiferença, mas Maya notou o sutil cerrar de sua mandíbula. A sala prendeu a respiração coletiva quando Matthews finalmente assentiu. Sim, disse ele, fui instruído a alterar as propostas de licitação para garantir que ganhássemos determinados contratos. A admissão causou comoção na sala do tribunal. Hayes continuou, orientando Matthews sobre os detalhes, projetos específicos, custos inflados e as diretrizes que vinham diretamente do escritório de Hanan. Cada resposta apresentava um quadro condenatório, e Maya podia ver o júri se inclinando, suas expressões endurecendo a cada palavra. Quando chegou a vez do advogado de defesa fazer o contra-interrogatório, a atmosfera mudou novamente. Linda Carver, uma litigante experiente com uma língua afiada, aproximou-se do banco das testemunhas com precisão calculada. Sr. Matthew, começou Carver, com o tom de voz carregado de delicadeza fingida. O senhor admitiu ter alterado propostas de licitação. O senhor concorda que isso significa que participou conscientemente de atividades ilegais? Matthew engoliu em seco. Eu estava cumprindo ordens. Cumprindo ordens? Carver repetiu, sua voz se elevando ligeiramente. E, no entanto, você nunca relatou essas supostas ordens às autoridades. Por que isso acontece? Eu tinha medo de perder meu emprego, gaguejou Matthews. Carver se lançou. Então, o senhor estava mais preocupado com o seu salário do que com o cumprimento da lei. Não é possível, Sr. Matthews, que só esteja se manifestando agora porque está amargurado por ter sido dispensado? Maya observou Matthews vacilar diante do questionamento implacável de Carver. Suas respostas se tornaram mais hesitantes, sua credibilidade se desgastando lentamente. A estratégia da defesa era clara. Semear a dúvida, atacar seu caráter e desviar o foco das evidências. Era uma tática que Maya já havia visto inúmeras vezes antes, e que nunca deixava de despertar uma fúria silenciosa dentro dela. Mas desta vez, ela não era apenas uma espectadora. Ela estava aqui para garantir que a verdade prevalecesse. Enquanto o interrogatório continuava, Maya sentiu uma presença surgindo atrás dela. Ela não precisou se virar para saber que era o policial Green. Ele havia se posicionado próximo ao fundo da sala de audiências, encostado casualmente na parede, como se pertencesse àquele lugar. Seus olhos estavam fixos nela, com uma expressão presunçosa gravada no rosto. Maya se forçou a manter a calma. Ela não daria a ele a satisfação de reagir, mas a persistência dele estava se tornando uma distração. Ela olhou para a bancada do juiz, onde o juiz Spencer estava observando os procedimentos com um olhar crítico. A reputação de imparcialidade do juiz tranquilizou Maya, mas nem mesmo Spencer podia intervir em assuntos fora do tribunal. Por enquanto, o verde era um problema com o qual ela teria de lidar mais tarde. O interrogatório terminou, e Matthew se retirou do banco das testemunhas, visivelmente abalado. Hayes fez o possível para tranquilizá-lo, com um tapinha firme no ombro, mas o estrago já estava feito. A defesa havia conseguido plantar sementes de dúvida, e Maya podia ver isso nas expressões incertas do júri. Quando o tribunal começou a admitir novas provas, Maya se recostou na cadeira, com a mente acelerada. Ela conhecia a importância do timing, de esperar o momento certo para agir. Sua presença aqui não era apenas para apoiar o caso. Era para garantir que a justiça não fosse enterrada sob uma pilha de manobras legais e intimidação. A próxima testemunha foi chamada,
Um contador forense que apresentaria as discrepâncias financeiras em detalhes meticulosos. Enquanto o testemunho se desenrolava, a atenção de Maya foi momentaneamente atraída para as portas da sala do tribunal. 2 homens de terno escuro entraram silenciosamente, com movimentos deliberados. Maya os reconheceu instantaneamente. Eles faziam parte de sua equipe. Sua pulsação acelerou, mas ela manteve o rosto neutro. A presença deles significava uma coisa: a operação estava avançando. Durante outro breve intervalo, Maya se levantou de seu assento e se dirigiu ao corredor. Ela precisava de um momento para se reagrupar, para se preparar para o que estava por vir. Mas quando chegou à porta, Green a interceptou, entrando em seu caminho com um sorriso satisfeito. "Já está indo embora?" perguntou ele com um tom de zombaria. "Achei que você ficaria por aqui para ver como esse circo termina." Maya olhou para ele, com uma expressão calma, mas inabalável. "Saia da frente, policial." Green não se mexeu. Em vez disso, inclinou-se ligeiramente, baixando o tom de voz. "Você acha que exibir esse seu distintivo a torna intocável? Notícia de última hora, querida. Você não é especial. Você é apenas mais uma... Já chega." A voz veio de trás do verde, nítida e imponente. Um dos homens de terno escuro deu um passo à frente, seu distintivo piscando brevemente quando ele o ergueu. "Agente Especial Davis, FBI. Sugiro que escolha suas próximas palavras com cuidado, agente." Green congelou, a cor de seu rosto se esvaindo. Ele se endireitou, seu sorriso foi substituído por um olhar de incerteza. Maya aproveitou a oportunidade para passar por ele, com os saltos batendo no piso polido enquanto se afastava sem olhar para trás. A tempestade estava se formando, e logo iria se dissipar. Maya caminhou pelo corredor de mármore polido, com os saltos batendo ritmicamente, cada passo firme e deliberado. O eco fraco era o único som que a acompanhava, exceto pelo zumbido de vozes distantes que vinham da sala de audiências. Suas mãos repousavam levemente ao lado do corpo, com uma postura impecável. Por fora, ela parecia tranquila, inabalável. Por dentro, no entanto, ela podia sentir a tensão crescendo, como uma corrente que a puxava para um confronto inevitável. No final do corredor, a luz do sol entrava pelas janelas altas, lançando longos feixes de luz no chão. Maya fez uma pausa no meio do corredor e deixou que o ar frio a estabilizasse. Ela precisava desses poucos momentos, uma breve pausa para recalibrar seu foco. As provocações de Green, a pressão sutil da sala de audiências e a teatralidade calculada das defesas eram distrações destinadas a tirá-la do rumo. Mas Maya não era estranha a essas táticas. Ela já havia passado por situações muito piores em sua carreira e não estava disposta a vacilar agora. O som fraco de passos se aproximando chamou sua atenção, e ela se virou no momento em que o agente especial Davis apareceu ao seu lado, vestido com um terno preto bem cortado. Ele se movia com uma autoridade silenciosa, com uma expressão calma, mas séria. "Tudo no lugar?" perguntou Maya com a voz baixa. Davis assentiu com a cabeça. "Estamos de olho nele. Ele ainda não percebeu, mas todos os seus movimentos estão sendo monitorados. As provas contra ele são sólidas. Tudo o que precisamos é que ele saia da linha mais uma vez." Os lábios de Maya se curvaram em um leve sorriso. "Isso não deve demorar muito." Davis se permitiu dar uma pequena risada, embora seu olhar permanecesse atento. "Tem certeza de que quer manter isso discreto? Podemos trazê-lo agora se você estiver pronta." "Não", disse Maya com firmeza, seu tom não deixando espaço para debate. "Quero que isso aconteça em meus termos. Green está andando por aí com uma arrogância descontrolada há muito tempo. Se agirmos cedo demais, ele vai interpretar isso como uma reação exagerada ou se fazer de vítima. Quero que ele se exponha totalmente na frente de todos." Davis acenou novamente com a cabeça, deixando claro seu respeito pela abordagem dela. "Entendido. Basta dar o sinal quando você estiver pronta." Ele lhe entregou um pequeno dispositivo, um discreto fone de ouvido de comunicação, e saiu tão silenciosamente quanto havia entrado, deixando Maya sozinha mais uma vez. Ela segurou o fone de ouvido na mão por um momento, estudando sua superfície lisa e fosca. Em seguida, com facilidade e prática, colocou-o atrás da orelha, deixando o cabelo cair naturalmente para escondê-lo. Maya entrou novamente na sala de audiências, no momento em que o contador forense estava concluindo seu depoimento.
As tabelas e os gráficos exibidos na tela atrás do banco das testemunhas eram condenatórios, evidências claras de discrepâncias financeiras que estavam diretamente ligadas à empresa de Derek Henning. As expressões dos jurados eram uma mistura de curiosidade e desconforto enquanto processavam a análise detalhada. Maya deslizou para seu assento próximo ao fundo. Sua presença mal foi registrada pela maioria dos presentes, mas não por Green. Ele ainda estava lá, parado perto da porta como uma sombra que se recusava a desaparecer. Seus braços estavam cruzados sobre o peito e seus olhos acompanhavam cada movimento dela, embora a presunção em seu olhar tivesse diminuído um pouco. Maya o ignorou, concentrando toda a sua atenção nos procedimentos. Hayes estava fazendo um trabalho admirável ao reforçar as evidências forenses, e ela fez anotações mentais dos pontos que poderia corroborar mais tarde, se fosse chamada a depor. A teia de corrupção estava se desfazendo fio a fio, e Maya podia ver as rachaduras começando a se formar na fachada cuidadosamente construída por Henning. Quando chegou a hora do interrogatório das defesas, Carver mais uma vez tomou a palavra com sua precisão característica. Ela atacou as provas com ceticismo calculado, levantando questões sobre metodologias e tentando lançar dúvidas sobre a perícia dos contadores forenses. Foi uma estratégia previsível e, embora tenha desferido alguns golpes menores, não teve o peso necessário para desfazer os danos já causados. Ainda assim, Maya observava atentamente, com seus olhos afiados observando cada tática e ângulo empregado por Carver. A defesa estava ganhando tempo, na esperança de turvar as águas o suficiente para confundir o júri, mas Maya sabia que tempo era um luxo que eles não teriam por muito mais tempo. Quando o tribunal entrou em recesso, Maya se levantou de sua cadeira, reunindo suas anotações. Ela estava se preparando para sair quando uma voz a interrompeu. Agente Collins. Ela se virou lentamente, com uma expressão cuidadosamente neutra. O policial Green estava a alguns metros de distância, com as mãos apoiadas no cinto, sua postura aparentemente casual. Mas havia uma ponta em seu tom, uma hostilidade velada que deixava claro que ele ainda não havia terminado com ela. Sim, policial, disse Maya calmamente. Green se aproximou um pouco mais e voltou a sorrir. Você se acha esperta, não é? Entrando aqui como se fosse a dona do lugar, exibindo esse distintivo por aí. Eu não mostrei nada, respondeu Maya, com a voz firme. Você é que parece obcecado pela minha presença. O sorriso de Green vacilou, mas ele se recuperou rapidamente. Você não é tão intocável quanto pensa, Collins. Pessoas como você sempre acham que podem se safar de qualquer coisa, mas este é o meu tribunal e eu não gosto de forasteiros que tentam se aproveitar da situação. Maya inclinou ligeiramente a cabeça, com o olhar firme e inabalável. Isso é uma ameaça, policial Green? É um aviso, ele respondeu com a voz baixa. É bom que você se lembre de quem está no comando aqui. Por um momento, o corredor ficou em silêncio. A tensão entre eles era palpável. Então, lentamente, Maya deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Vou lhe dizer uma coisa, policial, disse ela, com um tom calmo, mas carregado de aço. No momento em que decidiu abusar de sua autoridade, você perdeu qualquer direito de estar no comando. Você está jogando um jogo perigoso e nem percebe que o chão em que está pisando está prestes a desmoronar. O sorriso verde desapareceu completamente, substituído por um lampejo de incerteza. Antes que ele pudesse responder, Maya passou por ele e foi embora, com passos confiantes e sem pressa. De volta ao corredor, Maya tocou o fone de ouvido com uma voz calma e precisa. Aqui é Collins, estamos prontos para prosseguir. Fique de olho no verde. Reun está prestes a cometer seu último erro. A voz de Davis foi ouvida, firme e profissional. Entendido, estamos em posição. Maya se permitiu um pequeno sorriso enquanto se dirigia à sala de conferências privada do tribunal. A tempestade que ela estava segurando estava finalmente prestes a se dissipar, e quando isso acontecesse, o policial Green não saberia o que o atingiu. A sala do tribunal estava começando a se encher novamente, com o ar denso de expectativa. Maya voltou a entrar com a mesma calma, dando passos firmes ao retornar ao seu assento próximo ao fundo. Os advogados já estavam organizando seus arquivos, o zumbido de conversas sussurradas ecoando suavemente contra as paredes de madeira. O júri, agora mais atento do que nunca, trocava olhares silenciosos. O peso das provas pairava sobre eles como uma nuvem de tempestade. Maya se acomodou em seu assento, colocando a bolsa ao seu lado.
Ela alisou a frente de seu blazer, seus dedos roçando o fone de ouvido escondido sob o cabelo. A voz de Davis havia se calado por enquanto, mas ela sabia que a equipe estava observando, esperando o momento certo para atacar. Green ainda estava estacionado perto da porta, embora sua postura tivesse mudado. Ele não estava mais relaxando com aquela arrogância casual. Seus braços estavam cruzados firmemente sobre o peito. Seu olhar se movia entre Maya e os outros ocupantes da sala. Ela podia sentir sua inquietação, embora ele estivesse fazendo o possível para escondê-la. Foi quando o juiz Spencer chamou o tribunal à ordem. Linda Carver se levantou com o mesmo ar de confiança que demonstrou durante todo o julgamento. Seu terno azul marinho sob medida era impecável, e seus olhos afiados examinaram a sala quando ela se aproximou da frente. Carver era o tipo de litigante que prosperava sob pressão, e estava claro que ela pretendia sair com um golpe. Meritíssimo, ela começou, com a voz nítida e controlada. A defesa gostaria de chamar uma testemunha de refutação para abordar as alegações levantadas pelo Sr. Matthews. O advogado do querelante Daniel Reis levantou-se imediatamente. Objeção, meritíssimo. Essa testemunha não foi revelada durante a descoberta. Carver deu um sorriso fraco. A testemunha está sendo chamada para refutar as alegações feitas durante o depoimento de hoje. Isso está bem dentro dos limites da refutação. A juíza Spencer se inclinou para a frente, seus olhos afiados se estreitando ligeiramente. Mas proceda com cuidado, Sr. Carver, disse a juíza. O tribunal não gosta de surpresas. É claro, meritíssimo, disse Carver, com um sorriso inabalável. Ela se virou para o fundo da sala de audiências. A defesa chama o policial Tyler Green para depor. Uma onda de surpresa se espalhou pela sala. Os jurados trocaram olhares intrigados. A expressão de Maya não se alterou, mas internamente seu foco se intensificou. Então, essa era a jogada deles? Uma tentativa desesperada de usar Green como testemunha de caráter para desacreditar Matthews. Era uma jogada ousada, mas também imprudente. Green endireitou sua postura, rígido, enquanto se dirigia para a frente. Ele evitou olhar para Maya ao passar por ela, mas ela podia sentir a tensão que irradiava dele. Ele subiu no banco das testemunhas, com movimentos deliberados, como se estivesse tentando projetar confiança. Depois de prestar juramento, Green se acomodou em seu assento, com as mãos apoiadas nos braços da cadeira. Carver não perdeu tempo. Oficial Green, começou ela, com um tom caloroso e coloquial. Há quanto tempo o senhor trabalha no Tribunal do Condado de Richmond? 6 anos, respondeu Green, com a voz firme, mas sem a bravata de sempre. E nesses 6 anos, você teve a oportunidade de interagir com muitas das pessoas envolvidas no caso de hoje? Sim, senhora, disse Green. Interagi com o Sr. Matthews, o advogado do reclamante, e com outras pessoas ligadas a esse caso. Carver acenou com a cabeça. E na sua opinião profissional, você diria que o Sr. Matthews é uma pessoa confiável? Green hesitou por tempo suficiente para que a sala percebesse. Não, disse ele finalmente. Eu já o vi no tribunal antes e ele sempre me pareceu pouco confiável. Carver sorriu com uma expressão triunfante. Poderia falar mais sobre isso, policial? Bem, disse Green, inclinando-se ligeiramente para a frente. Ele é conhecido por ficar nervoso, esquecer detalhes e, francamente, não se comporta como alguém que está dizendo toda a verdade. Eu não confiaria nele se fosse o júri. Os dedos de Maya se apertaram ligeiramente na borda do caderno. As palavras de Green eram calculadas, ensaiadas, mas também estavam repletas de suposições e preconceitos. Ela podia ver o leve sorriso que começava a se insinuar em seu rosto, sua confiança retornando enquanto ele jogava a favor da defesa. Mas Green não sabia que estava caindo direto em uma armadilha. Carver continuou seu interrogatório, extraindo mais observações de Green, cada uma delas destinada a minar a credibilidade de Matthews. O júri estava ouvindo, com expressões que misturavam ceticismo e intriga. Mas Maya sabia que era apenas uma questão de tempo até que a maré mudasse. Por fim, foi a vez de Reis fazer o contra-interrogatório. Ele se levantou lentamente, ajeitando a gravata antes de se aproximar do banco das testemunhas. Sua expressão era calma, ponderada, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Oficial Green, começou Reis com a voz firme. O senhor declarou que interagiu com pessoas ligadas a esse caso. Pode esclarecer a natureza dessas interações? Green deu de ombros. A maioria foi casual. Apenas observações que fiz enquanto fazia meu trabalho.
Observações? Hayes repetiu, balançando a cabeça. E você diria que essas observações são baseadas em fatos objetivos ou são influenciadas por suas opiniões pessoais? Green franziu ligeiramente a testa. Eu digo o que vejo. Se alguém parece duvidoso, é porque provavelmente é. Entendo, disse Hayes, com um tom leve, mas investigativo. E você se consideraria um observador imparcial, policial Green? Claro, disse Green rapidamente, embora seu tom tenha oscilado um pouco. Hayes fez uma pausa, deixando a sala em silêncio por um momento. Em seguida, colocou a mão no bolso e retirou uma pequena pilha de papéis. Meritíssimo, com a permissão do tribunal, gostaria de apresentar novas provas que dizem respeito diretamente à credibilidade do policial Green como testemunha. O juiz Spencer levantou uma sobrancelha. Prossiga. Hayes entregou os documentos ao escrivão do tribunal, que distribuiu cópias para o juiz e para a defesa. Enquanto Carver examinava os documentos, sua expressão confiante vacilou pela primeira vez. Green se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Esses são os registros, continuou Hayes, de várias queixas apresentadas contra o policial Green durante seu mandato no tribunal. Queixas que alegam discriminação racial, abuso de poder e assédio. Um murmúrio percorreu a sala do tribunal. O rosto de Green ficou pálido. Sua mandíbula se contraiu enquanto ele olhava para Hayes. Isso é um ultraje, Carver exclamou, levantando-se de seu assento. Esses registros são irrelevantes e prejudiciais. Eles afetam diretamente a credibilidade da sua testemunha, senhorita Carver, interrompeu Hayes com a voz firme. O júri tem o direito de conhecer o contexto completo de quem está sendo solicitado a confiar. O juiz Spencer ergueu a mão, silenciando a sala. Eu vou permitir. Continue, Sr. Hayes. Hayes se voltou para Green com o tom mais aguçado. Oficial Green, o senhor gostaria de responder a essas reclamações? Você nega que várias pessoas o tenham acusado de má conduta? Os olhos de Green percorreram a sala, procurando uma saída. Essas reclamações são exageradas, ele murmurou. As pessoas não gostam que lhes digam para seguir as regras. Hayes se aproximou. Sua voz se elevou. Elas são exageradas, policial, ou são o resultado da mesma arrogância descontrolada que vimos aqui hoje? Green abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O peso das evidências, os murmúrios dos jurados e o olhar firme do juiz Spencer o atingiram. De seu assento, Maya observou o desenrolar do caso com uma satisfação silenciosa. A queda de Green havia começado, e não havia como pará-la agora. O silêncio na sala do tribunal era ensurdecedor. Green sentou-se rigidamente no banco das testemunhas, com sua confiança corroída pelo peso das denúncias recém-reveladas. Suas mãos agarravam as bordas da cadeira. A tensão era visível na mandíbula rígida e na contração dos dedos. Para um homem que prosperava com a projeção de controle, ele agora parecia um animal encurralado, com o olhar fixo e nervoso entre a mesa de defesa e o olhar inabalável do juiz Spencer. Hayes deu um passo deliberado para mais perto, com sua presença imponente, mas controlada. Ele manteve a atenção da sala de audiências com a precisão de um litigante experiente, cada palavra sua calculada para desmantelar a credibilidade de Green, peça por peça. Policial Green, começou Hayes, com a voz calma, mas incisiva. O senhor testemunha que é um observador imparcial, correto? Green se mexeu desconfortavelmente, com os lábios formando uma linha fina. Sim, ele murmurou, embora a convicção em sua voz tenha desaparecido. E, no entanto, continuou Hayes, segurando os documentos, essas reclamações sugerem um padrão de comportamento preocupante, um comportamento que prejudica a própria neutralidade que você afirma defender. Vejamos um incidente específico em 2022. Uma queixa formal foi apresentada contra o senhor por supostamente ter visado um advogado negro que estava entrando neste mesmo tribunal. O senhor se lembra desse incidente? O rosto de Green ficou vermelho e ele cerrou o maxilar com força. Eu não me lembro de todas as reclamações. As pessoas fazem isso o tempo todo para se vingar dos policiais. Hayes inclinou a cabeça, seu tom ficou mais agudo. Você não se lembra? Deixe-me refrescar sua memória. De acordo com o relatório, você acusou esse indivíduo de furar a fila da segurança e o submeteu a uma revista invasiva da bolsa. Isso lhe parece familiar? Green hesitou, com o olhar fixo em Carver, como se estivesse implorando silenciosamente por sua intervenção. Mas Carver permaneceu sentada, com as mãos bem fechadas à sua frente.
Ela parecia estar calculando o próximo passo, mas até ela parecia saber que aquele momento estava fugindo do seu controle. Eu estava fazendo meu trabalho, disse Green finalmente, com a voz defensiva. Se alguém não segue as regras, tenho o direito de questioná-lo. Hayes ergueu uma sobrancelha, seu tom ficou gelado. As regras? Ou suas próprias suposições? Porque parece, policial Green, que suas regras só se aplicam seletivamente, especialmente quando se trata de certos indivíduos. O murmúrio na sala do tribunal ficou mais alto. Os jurados trocaram olhares. O rosto de Green escureceu. Sua compostura se desintegrou ainda mais. De seu assento, Maya permaneceu imóvel. Sua expressão era ilegível, mas por dentro ela sentia a maré mudando a seu favor. A juíza Spencer levantou o martelo e o barulho na sala diminuiu imediatamente. Seu olhar agudo se fixou em Green, seu tom firme. Oficial Green, eu o lembro de que está sob juramento. O tribunal leva essas alegações muito a sério e espero respostas honestas. Sim, meritíssima, murmurou Green, com a voz quase inaudível. Hayes continuou, sua voz inabalável. Vamos passar para outra denúncia, policial Green. Nesse caso, você foi acusado de fazer comentários de cunho racial contra um funcionário do tribunal. Você nega essa alegação? Green levantou a cabeça e sua voz se ergueu na defensiva. Eu nego. As pessoas distorcem as palavras o tempo todo para fazer com que os policiais pareçam ruins. Não é justo, não é justo. Não é justo? Hayes ecoou, seu tom endurecendo. É justo que você use sua posição para atingir e rebaixar indivíduos com base em seus próprios preconceitos? É justo que essas pessoas sofram humilhação e intimidação simplesmente porque você diz o que vê? As palavras pairavam no ar, pesadas de implicações. Green não respondeu, com as mãos segurando a cadeira com mais força, os nós dos dedos brancos, enquanto a tensão na sala atingia um ponto de ebulição. Hayes se afastou. Seu interrogatório estava concluído. Não tenho mais perguntas, meritíssimo, disse ele, voltando ao seu lugar. O juiz Spencer olhou para a mesa da defesa. A defesa deseja redirecionar? Carver hesitou. Depois se levantou lentamente. Ela se aproximou do banco das testemunhas, com uma expressão cuidadosamente neutra. Policial Green, entendo que essa foi uma linha difícil de questionamento, começou ela, com o tom mais suave. Mas quero lhe dar a oportunidade de esclarecer. Em seu tempo como funcionário do tribunal, você já agiu fora dos limites de sua autoridade? Green aproveitou a oportunidade e sua voz ficou mais forte. Não agi. Sempre fiz meu trabalho da melhor forma possível. As pessoas não gostam de ser responsabilizadas. E é daí que vêm essas reclamações. Não se trata do que eu fiz, mas do fato de não gostarem das regras. Carver assentiu com a cabeça, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador. Obrigado, policial Green. Não tenho mais perguntas. O olhar de Maya seguiu Carver enquanto ela voltava para a mesa de defesa, seus passos menos confiantes do que antes. A defesa estava em terreno instável, e todos na sala sabiam disso. O juiz Spencer se dirigiu ao tribunal. O reclamante deseja chamar mais alguma testemunha? Hayes se levantou, mas em vez de responder, ele se virou para Maya. Meritíssimo! O querelante chama a agente especial Maya Collins para depor. Uma onda de surpresa percorreu a sala. A cabeça de Green girou em torno de si, sua expressão mudando de confusão para alarme. Maya se levantou de sua cadeira, com movimentos calmos e deliberados. Pegou sua bolsa e caminhou até a frente da sala de audiências, com os saltos batendo suavemente no chão. Ao prestar juramento, ela captou o olhar de Green. Os olhos dele estavam arregalados, o rosto pálido, e ela podia ver que ele estava se dando conta. A tempestade que ele havia ignorado por tanto tempo, finalmente havia chegado e estava se abatendo sobre ele com força total. Hayes se aproximou dela, com um comportamento respeitoso. Agente especial Collins, pode declarar sua função e cargo para o tribunal? Maya cruzou as mãos ordenadamente na borda do banco das testemunhas. Sou uma agente especial do Federal Bureau of Investigation, designada para a Força-Tarefa Anticorrupção. E qual é o seu objetivo ao comparecer a este julgamento hoje? Minha equipe e eu estamos investigando a corrupção sistêmica envolvendo a Handland Construction e outras entidades, incluindo certos indivíduos associados a este tribunal. Hayes assentiu com a cabeça, sua voz firme. Você conhece o policial Tyler Green?
O olhar de Maya se voltou brevemente para Green antes de retornar a Hayes. Sim, conheço. Pode falar mais sobre suas interações com ele? A voz de Maya permaneceu calma, mas firme, enquanto ela contava suas experiências. As buscas desnecessárias na bolsa de Green, seus comentários condescendentes e suas tentativas evidentes de impor domínio. Cada detalhe mostrava a imagem de um homem que abusava de seu poder, e cada palavra era como um golpe contra a fachada de Green, que se desmoronava rapidamente. Os jurados se inclinaram para a frente com a atenção fixa em Maya. Seu comportamento calmo, combinado com sua narrativa precisa dos eventos, deu ao seu testemunho um ar de credibilidade inegável. Até mesmo a defesa parecia incapaz de montar uma refutação eficaz, pois sua confiança anterior havia sido corroída pelo peso das evidências. Quando Maya terminou seu depoimento, Hayes se voltou para o juiz. Meritíssimo, a reclamante se retira. A juíza Spencer assentiu com a cabeça. Sua expressão era ilegível. Este tribunal voltará a se reunir amanhã para as alegações finais. Quando a sala de audiências se esvaziou, Green permaneceu congelado no banco das testemunhas, com o rosto uma máscara de incredulidade. Maya se levantou, recolhendo seus pertences com a mesma calma que demonstrara durante todo o dia. Ela não olhou para Green ao sair do tribunal, mas podia sentir os olhos dele sobre ela, o peso da derrota recaindo sobre seus ombros. Na manhã seguinte, a sala do tribunal estava silenciosa, um contraste gritante com os murmúrios e a tensão que haviam enchido a sala no dia anterior. O peso do que havia acontecido permanecia no ar, como se as próprias paredes do tribunal tivessem absorvido a tempestade de revelações. Cada pessoa que entrava caminhava com um propósito. Seus passos eram mais lentos, suas conversas eram silenciosas. O último dia do julgamento estava chegando, e todos sabiam que ele deixaria uma marca. Maya chegou cedo, com seu comportamento polido e impecável como sempre. Seu terno azul marinho, engomado com perfeição, e o distintivo reluzente sutilmente preso na parte interna do paletó serviam como lembretes silenciosos de quem ela era e do que representava. Hoje não se tratava apenas de argumentos finais ou do veredicto. Tratava-se de expor a verdade, responsabilizar o poder e garantir que a justiça fosse feita. Quando ela entrou na sala do tribunal, seus olhos instintivamente procuraram os jurados, cujos rostos revelavam o cabo de guerra mental que estavam enfrentando, pesando as provas, os testemunhos e suas próprias tendências. Maya já havia estado em inúmeros tribunais, mas esse parecia diferente. Não se tratava apenas de um julgamento. Era o reflexo de um sistema cheio de brechas. Um sistema que permitiu que homens como Dirk Hanin e o policial Tyler Green operassem sem controle por tempo demais. Linda Carver estava na mesa da defesa, com as mãos segurando uma pasta de arquivos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Pela primeira vez durante o julgamento, a litigante afiada e dominadora parecia tensa. A confiança que ela havia demonstrado com tanta facilidade antes agora parecia mais um verniz frágil. Quando a juíza Spencer entrou na sala de audiências e a chamou para a ordem, Carver não perdeu tempo. Ela se levantou e caminhou até o centro da sala, com os saltos altos fazendo barulho no piso de madeira. Senhoras e senhores do júri, começou ela, com a voz firme, apesar do tremor sutil que havia por baixo dela. Vocês ouviram muitos depoimentos nos últimos dias, e, embora o querelante tenha se esforçado muito para pintar meu cliente, o Sr. Hanin, e o policial Green sob uma luz desfavorável, peço que se concentrem nos fatos. O tom de Carver se suavizou, tornando-se quase implorante. A defesa não está aqui para argumentar que não foram cometidos erros. Nenhum sistema é perfeito, e nenhum indivíduo é isento de falhas. Mas rotular meu cliente e o policial Green como corruptos, como abusivos, com base em um punhado de alegações e suposições, não é justiça, é um julgamento precipitado. Maya observou Carver atentamente, sua mente afiada dissecando cada palavra. O advogado de defesa estava se apoiando fortemente na emoção, tentando lançar dúvidas sobre as provas condenatórias, apelando para a relutância dos jurados em tomar uma decisão final e irrevogável. Carver fez um gesto em direção a Green, que se sentou rigidamente à mesa da defesa, com o rosto pálido e as mãos mexendo em uma caneta. O policial Green serviu a este tribunal por 6 anos. 6 anos de serviço dedicado, garantindo a segurança e a ordem desta instituição. É justo deixar que algumas reclamações ofusquem tudo isso? Quando Carver terminou, a sala do tribunal ficou em silêncio.
Ela voltou ao seu lugar e Daniel Reis se levantou. Ele ajeitou a gravata ao se aproximar da sala do júri, com uma expressão calma, mas resoluta. Esse era seu momento de consolidar o caso, de atravessar a névoa dos argumentos da defesa e trazer a verdade à tona. Senhoras e senhores, começou Reis, sua voz firme e deliberada. Quero lembrá-los do que realmente se trata este caso. Trata-se de responsabilidade. Trata-se de garantir que o poder não seja abusado e que as vozes daqueles que foram prejudicados sejam ouvidas. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. No decorrer deste julgamento, vocês viram evidências que não podem ser ignoradas. Registros financeiros mostrando discrepâncias claras, denunciantes detalhando práticas antiéticas e, sim, um padrão de má conduta de um oficial que usou sua posição para intimidar e assediar. Reis se voltou para os jurados, seus olhos encontrando os deles, um por um. O policial Green e o Sr. Hanning não são vítimas. Eles são indivíduos que fizeram escolhas. Escolhas para explorar seu poder, escolhas para silenciar aqueles que se colocaram em seu caminho, escolhas para perpetuar um sistema que prioriza o privilégio em detrimento da justiça. Ele se aproximou do banco dos jurados, baixando ligeiramente a voz. Não se trata de punir erros, trata-se de responsabilizar as pessoas por suas ações. Trata-se de enviar uma mensagem de que ninguém está acima da lei, independentemente de sua posição ou influência. Reis se endireitou. Sua voz se elevou novamente. Hoje, vocês têm o poder de fazer a diferença, de defender aqueles que foram silenciados, de garantir que a justiça prevaleça. Eu os exorto a usar esse poder com sabedoria. Quando os argumentos finais foram concluídos, a juíza Spencer se dirigiu ao júri, dando suas instruções com a mesma autoridade calma que havia guiado o julgamento. Os jurados foram dispensados para deliberar e a sala do tribunal se esvaziou, deixando para trás um ar de expectativa tão denso que era quase tangível. Maya permaneceu em seu assento, com as mãos bem dobradas no colo. Ela não precisava falar para saber que Reis havia feito tudo o que podia. Agora, o resultado estava nas mãos do júri. As horas se passaram, os minutos se arrastando com uma lentidão excruciante. Maya manteve a compostura. Sua expressão não revelava nada da tensão que sentia. O tribunal estava cheio de atividades do lado de fora, mas dentro da sala de audiências, a quietude era opressiva. Finalmente, o oficial de justiça entrou, sinalizando que o júri havia chegado a um veredito. A sala do tribunal se encheu mais uma vez. O ar estava elétrico de expectativa. Green sentou-se à mesa da defesa, com o rosto pálido, enquanto Hanning mantinha uma fachada de calma que Maya podia ver que estava começando a se desfazer. Os jurados entraram, com expressões sombrias. O capataz se levantou, segurando o pequeno pedaço de papel que continha o resultado de semanas de depoimentos, provas e revelações. O escrivão leu o veredito em voz alta, com as palavras atravessando o ar com uma finalidade aguda. Nós, o júri, consideramos o réu, Derek Hanning, culpado de todas as acusações de corrupção e fraude. A sala pareceu exalar quando um murmúrio coletivo percorreu os espectadores. O olhar de Maya se voltou para Green, cujo rosto havia ficado ainda mais branco. E quanto ao policial Tyler Green, continuou a escrivã, recomendamos uma investigação imediata das alegações de má conduta apresentadas durante este julgamento. Enquanto a sala de audiências se transformava em uma mistura de sussurros e exclamações, Maya se levantou e ajustou seu blazer. Ela se virou para ver Green congelado em sua cadeira, com a cabeça baixa e as mãos tremendo levemente. Apesar de toda a sua bravata, ele agora parecia pequeno e insignificante. Um homem despojado do poder que havia abusado de forma tão flagrante. Maya passou por ele sem dizer uma palavra, com os saltos dos sapatos batendo suavemente no chão. A tempestade havia se dissipado, e os destroços deixados para trás eram exatamente como ela havia previsto. Do lado de fora do tribunal, a luz do sol era ofuscante, mas Maya a recebeu bem. Essa era apenas uma batalha em uma luta muito maior. Mas hoje, a justiça havia sido feita, e por enquanto, isso era suficiente. A sala do tribunal foi se esvaziando aos poucos, mas a energia permaneceu. O veredicto pesou sobre todos que o testemunharam. Do lado de fora do tribunal, repórteres e espectadores se reuniram como uma tempestade, com seus murmúrios e perguntas zumbindo no ar quente da Geórgia. Maya saiu, com uma expressão calma, composta.
o retrato do profissionalismo. Ela não tinha nenhum desejo de se envolver com a imprensa. Seu trabalho aqui não era sobre reconhecimento. Quando desceu os degraus do tribunal, uma voz a chamou por trás dela. Agente especial Collins. Ela se virou lentamente para ver Daniel Reis a alcançando, com a gravata ligeiramente frouxa após o longo dia. Seu rosto era uma mistura de exaustão e alívio, mas seus olhos brilhavam de gratidão. Agente Collins, disse ele, um pouco sem fôlego. Eu só queria lhe agradecer por tudo. Não teríamos chegado aqui sem o seu testemunho. Maya assentiu com a cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Você fez o trabalho pesado, Sr. Reis. Eu só estava aqui para garantir que a verdade tivesse sua chance. Reis deu uma leve risada. Bem, você certamente causou uma boa impressão. Green não esperava por isso. O sorriso de Maya desapareceu um pouco, seu olhar se voltou para as portas do tribunal. Pessoas como ele raramente conseguem. Elas ficam tão acostumadas com o sistema que as protege, que esquecem que ele pode se voltar contra elas quando a verdade vem à tona. Reis seguiu o olhar dela, acenando solenemente com a cabeça. Você acha que algo realmente acontecerá com ele além da investigação? A expressão de Maya se endureceu. Se o departamento tiver algo a dizer sobre isso, sim. Ele faz parte de um padrão maior que estamos observando. E esse julgamento apenas nos deu a vantagem de que precisávamos para ir mais fundo. A carreira de Green acabou. Agora é uma questão de saber até onde chegarão as consequências. Reis hesitou, depois estendeu a mão. Bem, aconteça o que acontecer. Estou feliz por você ter estado aqui. Você lembrou a todos que a justiça ainda significa alguma coisa. Maya apertou sua mão com firmeza. A justiça sempre significa alguma coisa, Sr. Reis. É só uma questão de saber se as pessoas estão dispostas a lutar por ela. Uma semana depois, a notícia foi divulgada. Oficial de justiça está sendo investigado por má conduta após julgamento de corrupção de alto nível. A manchete foi divulgada em todos os meios de comunicação, acompanhada de uma foto de Tyler Green, pálido e desgrenhado ao sair do tribunal, sob o olhar atento dos repórteres. O artigo detalhava a lista crescente de alegações contra ele. Perfil racial, abuso de autoridade, assédio. Tudo isso veio à tona durante o julgamento. Maya leu o artigo em seu escritório com uma expressão neutra, mas com uma satisfação inegável. Green havia sido suspenso sem remuneração enquanto aguardava o resultado da investigação, e o Bureau já estava preparando acusações contra ele por várias violações de direitos civis. Era apenas uma questão de tempo até que ele enfrentasse seu julgamento em um tribunal próprio. Maya estava sentada em sua mesa, com o escritório silencioso, exceto pelo zumbido ocasional de atividade do corredor do lado de fora. Os arquivos estavam espalhados diante dela, cada um ligado à teia de corrupção que ela e sua equipe estavam desvendando. A condenação de Hanin havia aberto as comportas e novas pistas chegavam diariamente. Empreiteiras, funcionários públicos e até mesmo policiais que haviam sido cúmplices em seus esquemas. Seu telefone tocou e ela olhou para a tela. Era Davis. Collins, respondeu ela. Temos mais um, disse Davis do outro lado, com um tom que misturava entusiasmo e urgência. Um empreiteiro ligado a Hanin acabou de se entregar. Ele está disposto a testemunhar contra 2 funcionários da cidade em troca de clemência. Maya se recostou em sua cadeira com um leve sorriso nos cantos dos lábios. Ótimo. Vamos nos certificar de que ele entenda os termos. Nenhuma clemência a menos que ele nos dê tudo. É para já, respondeu Davis. Ah, e a propósito, a audiência de Green está marcada para o mês que vem. A agência quer que você esteja lá para testemunhar. Eu estarei lá, disse Maya com firmeza. Isso ainda não acabou. As semanas se transformaram em meses, e as ondas do julgamento continuaram a se espalhar. O recurso de Derek Hanin foi negado e ele começou a cumprir uma longa pena de prisão. A audiência sobre a má conduta de Tyler Green resultou em sua demissão do cargo, e as acusações federais contra ele surgiram como uma nuvem negra. Maya compareceu à audiência, sentada em silêncio no fundo da sala, enquanto Green tentava se defender pela última vez. Seus argumentos não deram em nada. Suas tentativas de justificar suas ações foram desmanteladas por evidências frias e concretas. Quando a decisão final foi lida, demissão e abertura de processo criminal, Maya não sentiu alegria, apenas uma sensação tranquila de justiça sendo feita. Ao sair da audiência, Green chamou sua atenção. Seu rosto era uma mistura de raiva e desespero.
Por um breve momento, ela viu o homem que ele realmente era: pequeno, amargo e impotente. Ela não olhou para trás enquanto se afastava. De volta ao escritório, Maya voltou ao trabalho. Para ela, não havia comemorações nem momentos de descanso. Cada vitória era apenas mais um passo em uma longa e incessante luta por justiça. Ela sabia que o sistema ao qual servia não era perfeito. Era falho, bagunçado e muitas vezes lento, mas também sabia que valia a pena lutar por ele. Enquanto fechava outro arquivo e pegava o próximo, a luz do sol que entrava pela janela lançava um brilho quente sobre sua mesa. Lá fora, o mundo seguia em frente, mas dentro do escritório, Maya Collins já estava se preparando para a próxima tempestade. Porque a justiça não era um destino, era uma jornada, e enquanto existissem pessoas como Green e Hunning, ela continuaria trilhando esse caminho. Para Maya, a luta estava longe de terminar, mas hoje foi o suficiente para saber que a balança da justiça havia pendido, ainda que brevemente, na direção certa. E, sem mais nem menos, a justiça foi feita. O policial que achava que poderia se safar com sua arrogância e abuso de poder foi finalmente responsabilizado, e a verdade prevaleceu. Essa história é um poderoso lembrete de que ninguém está acima da lei. E a coragem diante da injustiça pode mudar tudo. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais histórias de justiça, resiliência e reviravoltas inesperadas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias que inspiram e capacitam. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.